Antes do tempo, antes dos impérios e dos reis, antes da própria história, Deus falou. Que haja luz. E do nada, o universo nasceu e a luz rompeu a escuridão. Os mares se abriram, a terra surgiu das águas. Os céus se encheram de vida. As estrelas foram colocadas em seu lugar. E no auge da criação, Deus criou o homem. O homem era livre. Vivia em harmonia com Deus, sem medo, sem sofrimento, sem morte. Até que perdeu tudo. A mentira mudou tudo. A rebelião destruiu tudo. E num só instante, o Éden foi fechado. O homem caiu. O pecado entrou no mundo. E desde aquele dia, o destino da humanidade mudou para sempre. Desde então, o homem tem lutado contra a sua própria maldade. Os dias tornaram-se sombrios. As gerações se corromperam. A violência cobriu a terra. Até que Deus fez justiça e, com água, apagou o mundo antigo. Mas mesmo no juízo, Deus sempre preservou um remanescente. Sempre teve um plano. Sempre chamou os seus a crer. Os homens tentaram ser como Deus. Buscaram sua própria glória. Mas Ele destruiu seu orgulho e os dispersou. E então, Deus chamou um homem. Abrão, sai da tua terra, olha para o céu. Assim será a tua descendência. Dele nasceria um povo. Uma nação que traria redenção ao mundo. Mas o caminho seria difícil. Provas, promessas, traições, escravidão. Mas através de tudo, Deus sempre cumpriria o seu propósito. Ora que mesmo na traição, Deus está presente. Mesmo na dor, Deus tem um plano. Mesmo no exílio, Deus cumpre sua promessa. Esta é a história do princípio, a história da criação e da queda, a história da humanidade e da promessa. Do primeiro sopro de vida até o nascimento de uma nação. Esta é a história de Gênesis. Bem-vindos a Ecos da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e então Deus falou. Haja luz. E a luz rompeu a escuridão. Deus separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E Deus viu que era bom, mas ainda não havia terminado. Deus estendeu os céus, ergueu as montanhas, cavou os mares com sua palavra, fez correr os rios e encheu a terra de vida. Cada planta, cada árvore, cada criatura nos céus, na terra e nos mares, foi formada por sua mão. E Deus viu que era bom. Mas ainda faltava algo, o ápice da criação, algo diferente, algo único. Deus desceu à terra, inclinou-se sobre o pó e com suas próprias mãos formou o homem. Mas esse ser ainda não vivia. Era apenas barro moldado pelo Criador. Até que Deus soprou o fôlego em suas narinas. E o homem abriu os olhos. Pela primeira vez, Adão respirou. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Deus colocou o homem num lugar perfeito, um jardim de delícias, um paraíso sem morte, sem doença, sem dor, e no meio do Éden,
Deus andava junto à sua criação, mas o homem ainda não estava completo, pois embora todas as criaturas tivessem companhia, Adão estava só. Então, Deus fez cair um profundo sono sobre o homem. E enquanto dormia, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão despertou e a viu, soube que ela era diferente, que ela era seu complemento, que ela era sua companheira. Adão falou com admiração e alegria. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. E assim, o homem e a mulher viveram em harmonia, sem vergonha, sem medo. Tudo era paz, tudo era vida, tudo era bom. Mas o inimigo já observava. E no mais profundo do jardim, a serpente esperava o momento de atacar. Havia no jardim duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse a Adão: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, o inimigo de Deus, o enganador da humanidade, aproximou-se da mulher e disse: Foi assim que Deus disse? Que não comereis de nenhuma árvore do jardim? Eva, com dúvida, respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Certamente não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente encheram a mente de Eva. Ela olhou para o fruto. Era belo, parecia bom para comer, e seu coração desejou ser como Deus. Tomou o fruto, arrancou-o da árvore e comeu. Depois deu a Adão, e ele também comeu. Naquele instante, tudo mudou. Os olhos do homem e da mulher se abriram e viram que estavam nus. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Pela primeira vez, sentiram medo. Esconderam-se entre as árvores. Mas a voz de Deus ecoou no jardim. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. O que foi que fizeste? A serpente me enganou, e eu comi. O pecado havia entrado no mundo. A maldição foi pronunciada. A dor, o suor, a morte. O Éden foi fechado para sempre. Mas antes que o homem fosse expulso, Deus fez uma promessa. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O pecado não seria o fim. A morte não teria a última palavra, pois desde aquele dia começou o plano da redenção. O homem foi expulso do Éden. A terra já não era um paraíso. Espinhos cresciam entre os campos. O suor caía a cada esforço. E a morte agora era uma realidade. Mas mesmo após a queda, Deus não abandonou a humanidade. Adão e Eva tiveram filhos. E de sua linhagem viria a promessa da redenção. Mas antes, o pecado mostraria seu verdadeiro rosto. Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Adquiri um varão com a ajuda de Deus. Seu nome foi Caim, o primogênito da humanidade. Anos depois, nasceu seu irmão, Abel. Caim dedicou-se a cultivar a terra. Abel, por sua vez,
tornou-se pastor de ovelhas, cada um com seu trabalho, cada um com seu próprio coração. Mas apenas um deles caminhava com Deus. Chegou o dia de apresentar ofertas ao Senhor. Caim levou o fruto da terra, o resultado de seu esforço. Mas Abel ofereceu das primícias, os melhores cordeiros do seu rebanho, os mais gordos, os mais puros, e os apresentou diante de Deus. Olhei com agrado para a oferta de Abel, mas não olhei com agrado para a de Caim. Caim enfureceu-se, seu semblante se endureceu, seu coração se encheu de ira. E Deus lhe falou: Porque estás irado, Caim? Porque caiu o teu rosto? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres, o pecado está à porta. Ele te espreita como uma besta e deseja dominar-te, mas tu deves dominá-lo. As palavras de Deus ecoavam na mente de Caim. Mas, em vez de se arrepender, ele se encheu de ressentimento. Já não via seu irmão como família. Via-o como uma sombra que precisava desaparecer. Então, um dia, chamou Abel ao campo. Caim sorriu. Abel não suspeitou de nada. E quando estavam a sós, o ódio se libertou. Caim lançou-se sobre seu irmão, espancou-o, feriu-o. E pela primeira vez na história, o sangue humano caiu sobre a terra. Onde está o teu irmão, Abel? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora és maldito, serás errante, vagarás sem descanso. É demais para mim. Qualquer um que me encontrar, me matará. Porei em ti um sinal, para que ninguém te toque. Mas serás expulso e viverás na terra de Nod. Assim, Caim afastou-se. Vagou para longe da presença de Deus. Perdido, sem lar, sem descanso. Pois o pecado não apenas o afastou de seu irmão, mas o afastou de seu Criador. Caim construiu uma cidade. Sua descendência prosperou. Mas a cada geração, a maldade aumentava. O egoísmo se multiplicava. A violência se espalhava pela terra. Cada homem vivia para si mesmo. Até que um dia, Deus olhou para a humanidade e disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Apagarei da face da terra todo ser vivente, pois a sua maldade é extrema. A criação havia se voltado contra seu Criador. O mundo estava mergulhado em corrupção. Cada pensamento do homem era perverso. Cada ação era maldade. Deus, com dor em seu coração, decidiu pôr fim à era da violência. Mas no meio das trevas, em meio a tanta corrupção, um homem achou graça aos olhos de Deus. Seu nome era Noé. Noé era diferente. Enquanto o mundo afundava no pecado, ele andava com Deus, e Deus lhe falou: Noé, decidi destruir toda a carne, pois a terra está cheia de violência. Constrói uma arca de madeira. Faz 3 andares. Sela suas tábuas com betume, porque dentro dela guardarei os que hão de viver. Senhor, uma arca, para quê? Porque trarei um dilúvio sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites. As águas cobrirão os montes, e tudo o que respira perecerá. Mas tu entrarás na arca, tu e tua família, e de cada espécie de animal levarás um casal para que vivam contigo. Pois após o juízo farei uma nova humanidade. Noé creu em Deus, e por mais de 100 anos
construiu a arca, tábua após tábua, madeira após madeira, sob o sol escaldante, sob a zombaria dos homens, porque o povo ria dele. Noé, nunca choveu? Não há mar aqui? Para que precisas de uma arca? Velho louco. Prega sobre um Deus que nunca vimos, sobre um juízo que nunca virá. Mas Noé não parou de construir, pois ainda que os homens não crescem em Deus, Noé cria. Quando a arca ficou pronta, os animais começaram a chegar, de 2 em 2, pares de toda criatura, desde as maiores bestas até os menores insetos. E então, Deus deu a última ordem. Noé, entra na arca com tua família, porque dentro de 7 dias enviarei a chuva. Noé e sua família entraram. As portas da arca se fecharam, e o mundo lá fora não sabia que seu destino estava selado. E então, o céu escureceu. O vento rugiu. Os primeiros trovões estremeceram a terra. E a chuva começou a cair. A princípio, apenas algumas gotas. Depois, uma tempestade. Em seguida, um dilúvio. Os rios transbordaram. Os mares cobriram as praias. Os montes foram engolidos pelas águas. Os homens correram aos lugares altos. Batiam nas portas da arca. Noé, abre-nos, deixa-nos entrar, salva-nos. Mas já era tarde. Deus havia fechado a porta. E por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A terra foi submersa. E todo ser vivente pereceu, exceto os que estavam dentro da arca. E então, depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Ararat. E Noé esperou. Enviou um corvo. E o corvo não voltou. Depois enviou uma pomba. E a pomba retornou com uma folha de oliveira. A terra renascia. E finalmente, Deus lhe falou novamente. Sai da arca, tu, tua família e todo ser vivente. Multiplicai-vos e enchei a terra, porque farei uma aliança contigo e com toda a criação. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. E então, no céu apareceu um sinal, um arco de luz, brilhante sobre as nuvens, uma promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com água. Sempre que virdes o arco nas nuvens, lembrai-vos da minha aliança, pois ainda que o homem continue pecador, eu, o Senhor, sempre cumprirei minha promessa. Assim começou a nova humanidade. Uma nova oportunidade. Uma nova terra. Mas logo, os homens voltariam a se esquecer de Deus. E o orgulho os levaria a desafiar o Criador. A terra havia sido restaurada. Os filhos de Noé povoaram o mundo. Nações e povos se espalharam pelos cantos da terra. Mas em seu coração, o homem não havia mudado. A maldade continuava a crescer. O orgulho ainda dominava. Na planície de Sinar, um povo decidiu fazer algo nunca antes visto. Um monumento à sua própria grandeza. Um desafio ao próprio Deus. E disseram uns aos outros: Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Tijolo sobre tijolo. A torre se ergueu, mais alta que qualquer outro edifício. Um símbolo do orgulho humano. Mas Deus viu o que estavam fazendo e disse: Eis que são um só povo, e todos falam uma mesma língua. Agora nada do que intentarem lhes será impossível. Desçamos e confundamos sua linguagem, para que não se entendam uns aos outros. E naquele momento, a linguagem dos homens foi confundida. Os trabalhadores já não se entendiam. O caos tomou conta da cidade.
gritos em línguas desconhecidas, confusão, desespero. A torre foi abandonada. Os homens se espalharam por toda a terra e a cidade foi chamada Babel, porque ali Deus confundiu sua linguagem. E mais uma vez, o orgulho do homem foi derrubado. Os séculos passaram, os povos cresceram, e em meio a uma terra pagã, Deus escolheu um homem que não era rei, nem guerreiro, nem sacerdote, mas um homem que estava disposto a crer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não compreendia, não sabia para onde ia, mas creu em Deus e deixou seu lar, deixou sua terra, deixou tudo o que conhecia e seguiu a voz do Criador, pois sua história seria o início de uma promessa eterna. Abraão saiu de sua terra, deixou seu lar, deixou seu passado e caminhou rumo ao desconhecido, mas a cada passo carregava uma promessa. Deus lhe havia dito: farei de ti uma grande nação. Tua descendência será como o pó da terra, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E em ti, todas as famílias da terra serão benditas. Abraão creu, esperou, mas os anos passaram, e a promessa parecia distante, pois Sara, sua esposa, era estéril. Ela não podia dar filhos. E a cada dia, a dúvida crescia. Então, um dia, Sara disse: Abraão, Deus fechou meu ventre, toma minha serva Agar, talvez por meio dela possamos ter um filho. Abraão ouviu Sara, e de Agar nasceu Ismael. Mas este não era o filho da promessa, pois Deus tinha outro plano. Abraão, Sara dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Isaque, porque com ele confirmarei a minha aliança. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Um filho era impossível, mas com Deus, nada é impossível. E um dia, Sara engravidou, e quando o menino nasceu, Abraão riu de alegria, pois Deus havia cumprido sua palavra. Mas a maior prova ainda estava por vir. Anos depois, Isaque cresceu. Era o filho da promessa, o herdeiro de Abraão. Mas então, Deus falou novamente: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e leva-o à terra de Moriá, e ali o sacrifica em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. O coração de Abraão parou. Como podia Deus pedir algo assim? Este era o filho por quem ele esperara toda a vida. O filho da promessa. O milagre. Mas Abraão não hesitou, pois embora não compreendesse, confiava em Deus. E no dia seguinte, levantou-se cedo, pegou seu filho, pegou a lenha, pegou o cutelo e começou a subir o monte. Isaque caminhava ao seu lado. Ele não sabia o que iria acontecer, mas algo parecia estranho. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olhou para seu filho e, com fé inabalável, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegaram ao topo do monte. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Isaque não resistiu, não gritou, entregou-se em obediência. E Abraão levantou o cutelo, pronto para obedecer, pronto para dar tudo, pois em seu coração cria que se Deus lhe pedisse, Deus também poderia devolver-lhe o filho dos mortos. E quando a lâmina estava prestes a descer, uma voz trovejou do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Abraão abaixou o cutelo, voltou-se e viu um carneiro preso num arbusto.
Deus havia providenciado o sacrifício. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Isaque foi liberto, o sacrifício foi oferecido e Deus reafirmou sua promessa a Abraão. Porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, abençoar-te-ei grandemente, multiplicarei tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Abraão desceu do monte, e a promessa de Deus continuou viva, pois de sua linhagem viriam Isaque, Jacó, José e mais adiante, o Salvador do mundo. Pois naquele dia, no Monte Moriá, Deus não apenas salvou Isaque, Deus revelou o futuro, porque um dia, nesse mesmo monte, um pai daria, de fato, o seu filho. Um filho seria sacrificado, e seu sangue traria redenção para a humanidade. Deus continuou através de Isaque. Ele herdou a aliança de seu pai, Abraão, e com sua esposa, Rebeca. Teve 2 filhos, 2 irmãos, 2 nações, 2 destinos em conflito desde o ventre. Quando Rebeca estava grávida, sentiu uma luta dentro do seu ventre. Preocupada, buscou o Senhor. E ele lhe respondeu: Duvidas na tua barriga há 2 nações. 2 povos serão divididos desde as tuas entranhas. Um será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Isaque tinha cerca de 60 anos, e então chegou o dia do nascimento de seus filhos. O primeiro nasceu ruivo e coberto de pelos. Chamaram-no Esaú. Mas quando nasceu, seu irmão segurava seu calcanhar. Por isso, chamaram-no Jacó. Desde o primeiro instante, a luta entre eles havia começado. Os anos passaram, os meninos cresceram. Esaú se tornou caçador. Forte, selvagem, um homem do campo. Jacó, por sua vez, era pacífico, um homem de tendas, um homem que observava e esperava, porque embora Esaú fosse o primogênito, Jacó queria a bênção. Um dia, Esaú voltou do campo cansado e faminto. Jacó estava cozinhando um ensopado vermelho. O aroma preenchia a tenda. Esaú não conseguiu resistir. Então disse: Dá-me desse ensopado. Estou morrendo de fome. Mas então, Jacó lhe respondeu com astúcia: Vende-me tua primogenitura. Que me serve a primogenitura, se estou prestes a morrer? Jura-me. Esaú jurou. Por um simples prato de comida, vendeu seu direito de nascimento. Desprezou a bênção de Deus, e Jacó ficou com ela. Mas a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Passaram mais de 60 anos. Isaque envelheceu até os 137 anos. Seus olhos se apagaram. Começou a sofrer de cegueira. E um dia, chamou seu filho Esaú e lhe disse: Filho meu, estou velho. Não sei o dia da minha morte. Tome seu arco e saia a caçar. Prepare-me um guisado, para que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca ouviu a conversa. Ela lembrava-se da profecia: o maior servirá ao menor. E em seu coração, decidiu ajudar Jacó. Rebeca falou: Jacó, teu pai vai abençoar Esaú? Faça o que te digo. Vá ao rebanho e me traga 2 cabritos. Eu prepararei um guisado para teu pai. E você receberá a bênção em seu lugar. Mas mãe, Esaú é peludo e eu não. Se meu pai me tocar, saberá que o enganei. E em vez de bênção, receberei maldição. Sobre mim seja a maldição. Faça o que te digo. Jacó pegou as peles dos cabritos, colocou-as nos braços e no pescoço. Rebeca preparou o guisado, e Jacó entrou na tenda de seu pai. Pai meu. Quem és, filho meu? Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te e come, para que me abençoes. Como o encontraste tão rápido?
O Senhor teu Deus me ajudou. Isaque desconfiava, mas quando tocou os braços de Jacó, sentiu o pelo de Esaú. Quando cheirou suas roupas, percebeu o aroma do campo. E então deu-lhe a bênção. Que Deus te dê do orvalho dos céus e da gordura da terra. Que os povos te sirvam e as nações se inclinem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos e que os filhos de tua mãe se inclinem diante de ti. Benditos sejam os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Jacó saiu da tenda, mas pouco depois chegou Esaú com a caça, e quando entendeu o que havia acontecido, tremeu profundamente e disse: Pai, não tens outra bênção para mim? Veio teu irmão com engano e tomou tua bênção. Jacó me suplantou 2 vezes, tirou-me a primogenitura e agora tirou-me a bênção. Quando meu pai morrer, matarei meu irmão. Rebeca ouviu as palavras de Esaú e, temendo pela vida de Jacó, o enviou para longe. Fugiu para a terra de Harã. Na casa de seu tio Labão, Jacó havia obtido a bênção. Mas agora era um fugitivo, um homem sem lar, um homem que fugia. Mas no meio de sua solidão, Deus o encontraria. Jacó caminhou até que o sol começou a se pôr. Não tinha refúgio, não tinha companhia. Então pegou uma pedra como travesseiro e se deitou no chão. E enquanto dormia, teve um sonho. Jacó viu uma escada, alta, infinita, com a base sobre a terra e o topo tocando os céus. E nela, anjos subiam e desciam, mensageiros divinos, conectando o céu à terra. E no topo da escada estava o próprio Deus. Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. A terra onde agora dormes, eu te darei, a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra. Se estenderá ao norte e ao sul, ao oriente e ao ocidente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo, te guardarei onde quer que vás. Não te deixarei até que tenha cumprido tudo o que te disse. Jacó acordou assustado. Olhou ao redor. O vento soprava suavemente entre as pedras. O céu ainda estava escuro. Mas em seu coração, tudo havia mudado. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Tremendo, Jacó pegou a pedra, onde descansara sua cabeça, ergueu-a, derramou azeite sobre ela e a chamou de Betel, que significa Casa de Deus. E ali fez um voto. Se Deus for comigo, se me guardar neste caminho, se me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo o que ele me der, eu darei o dízimo. Jacó se levantou de madrugada. O sol nascente iluminava seu rosto. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que ainda enfrentaria muitas provas, mas agora já não caminhava sozinho, porque Deus havia prometido estar com ele. E desde aquele dia, Jacó já não era o mesmo homem, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Jacó continuou sua jornada, atravessou o deserto, cruzou rios e vales, chegou à terra de Harã, a casa de seu tio Labão. Mas embora pensasse que ali encontraria refúgio, o que o aguardava era uma prova ainda maior, porque assim como ele havia enganado, agora seria enganado. Jacó chegou a um poço nos campos de Harã. Ali, viu pastores esperando para dar água aos seus rebanhos. Se aproximou deles e perguntou: Conheceis Labão, filho de Naor? Sim, conhecemos. Olha, ali vem sua filha Raquel com suas ovelhas. Jacó olhou à distância, e quando viu Raquel, seu coração se estremeceu.
Ela era bela. Ela era diferente. E naquele momento, Jacó soube que queria casar-se com ela. Jacó foi à casa de Labão, contou-lhe sua história. E depois de um mês, Labão lhe fez uma proposta. Jacó, não é justo que trabalhes para mim de graça. Diga-me, qual será o teu salário? Trabalharei para ti 7 anos, pela tua filha Raquel. É melhor dar-te a ela do que a outro homem. Fica comigo. E assim, Jacó trabalhou 7 anos, cada dia, cada noite, cada hora, pensando em Raquel. Mas o tempo parecia curto, porque ele a amava, porque esperava o dia em que ela seria sua esposa. E finalmente, o dia chegou. O banquete foi preparado, as lâmpadas acesas, a música ressoava na casa de Labão. Jacó esperava sua esposa, mas na escuridão da noite, sem que ele soubesse, Labão trocou Raquel por sua irmã mais velha, Lia. E quando Jacó acordou na manhã seguinte, seu coração se encheu de horror e decidiu confrontar Labão. Labão, o que fizeste? Trabalhei por Raquel. Por que me enganaste? Não é costume em nossa terra casar primeiro a mais nova. Cumpre a semana com Lia, e te darei também Raquel. Mas terás que trabalhar outros 7 anos. Jacó não teve escolha. Casou-se com Raquel. E serviu mais 7 anos, 14 anos de engano, 14 anos de espera, 14 anos de luta. Mas Deus ainda não havia terminado com ele. Os anos se passaram. Jacó prosperou. Deus o abençoou com riquezas e rebanhos. Mas com o tempo, a tensão com Labão cresceu. Os filhos de Labão olhavam-no com inveja. E Jacó soube que era hora de partir. Deus lhe falou: Jacó, volta à terra de teus pais, à casa de tua família. Eu estarei contigo. Mas voltar para sua terra significava enfrentar Esaú, o irmão que ele havia enganado, o homem que havia jurado matá-lo. Jacó estava com medo, mas sua maior luta não seria contra Esaú, seria contra Deus mesmo. Jacó cruzou o rio Jaboque com sua família e bens. Mas naquela noite, ele ficou sozinho e, de repente, um homem apareceu nas sombras e, sem dizer uma palavra, lançou-se sobre ele. Jacó lutou com todas as suas forças, com todo o seu ser. A batalha foi feroz. Nenhum cedeu, nenhum caiu. Horas passaram, até que, ao amanhecer, o estranho tocou a coxa de Jacó e sua anca se deslocou. Nesse momento, Jacó entendeu. Este não era um homem comum, era Deus mesmo, que lhe disse: Deixa-me ir, porque já está amanhecendo. Não te soltarei, se não me abençoares. Qual é o teu nome? Jacó. Já não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó soltou seu aperto, caiu de joelhos, respirou agitado, e quando levantou o olhar, o estranho havia desaparecido. O sol começava a nascer, e a cada raio de luz, Jacó já não era o mesmo, porque naquela noite, não só prevaleceu, ele foi transformado. Já não era Jacó, o enganador. Agora era Israel, o príncipe de Deus. E embora sua anca tivesse ficado ferida, seu coração foi curado. No dia seguinte, Jacó levantou os olhos e, ao horizonte, viu Esaú. Ele vinha com 400 homens. Jacó se inclinou 7 vezes, esperando a ira de seu irmão. Mas Esaú correu até ele e, em vez de atacá-lo, abraçou-o. Esaú, com voz embargada, lhe disse: Meu irmão. Jacó rompeu em lágrimas. O passado havia sido curado. A bênção foi restaurada. Porque Deus mudou seu coração e a história de Israel apenas começava. Jacó, agora chamado Israel, teve 12 filhos, os patriarcas das tribos de Israel. Mas um deles era especial,
Um filho nascido em sua velhice. Um jovem com sonhos que mudariam a história. Seu nome era José. Desde criança, José se destacou entre seus irmãos. Seu pai o amava mais que os outros. E para demonstrar isso, fez-lhe uma túnica de várias cores, um manto de distinção. Mas esse amor provocou o ódio de seus irmãos, inveja, rivalidade. E quando José começou a ter sonhos proféticos, seu destino estava selado. Um dia, José disse com emoção: Irmãos, tive um sonho. Víamos feixes atados no campo, e meu feixe se levantou, e os de vocês se inclinavam diante dele. Mas um dos irmãos de José respondeu com desprezo: Acaso reinarás sobre nós? Nos governarás? Pouco tempo depois, José sonhou novamente, e dessa vez, o sonho foi ainda mais poderoso. Vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante de mim. Então seu pai lhe respondeu: Acaso sua mãe, seus irmãos e eu nos prostraremos diante de você? Seus irmãos o odiaram ainda mais, e um dia, decidiram se livrar dele. Um dia, José foi enviado por seu pai ao campo. Seus irmãos o viram se aproximar, e disseram entre si: Aí vem o sonhador, vamos matá-lo, e dizer que uma besta o devorou. Mas Rubem, o mais velho, tentou salvá-lo. Não derramemos sangue. Vamos jogá-lo nesta cisterna, mas não lhe façamos mal. Então, quando José chegou, eles o atacaram. Arrancaram-lhe sua túnica e o jogaram em um poço sem água. Ali ele ficou, sozinho, apavorado, mas seu tormento estava apenas começando. Enquanto comiam, viram uma caravana de mercadores indo para o Egito. Judá, um dos 12 irmãos, com avareza nos olhos, propôs: O que ganhamos matando nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nossa carne. E por 20 peças de prata, José foi vendido como escravo, rumo a uma terra desconhecida, a um destino que ele não poderia imaginar. Mas o que seus irmãos não sabiam era que José não estava sozinho, pois Deus estava com ele. José foi levado ao Egito. Um jovem traído, um escravo em terra estranha. Mas, embora o tivessem vendido, embora o tivessem despojado de sua túnica, não puderam tirar o mais importante dele, o plano que Deus tinha para ele. E na casa de seu mestre, José prosperou. José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó, um homem poderoso. E depois de algum tempo, viu que José não era um escravo comum. Deus o prosperava em tudo o que fazia. Então, Potifar disse com admiração: Tudo o que colocas nas tuas mãos prospera, José. A partir de hoje, serás o mordomo da minha casa. Tudo o que tenho está sob o teu comando. José passou de escravo a ter autoridade na casa de um oficial egípcio. Ele era honesto, era fiel, era íntegro, mas sua maior prova ainda estava por vir. José era jovem e bonito, e a esposa de Potifar o olhava com desejo. Dia após dia, ela o assediava, até que um dia, quando não havia ninguém em casa, ela se aproximou dele e falou: José, deite-se comigo. Mas José respondeu com firmeza: Não, meu senhor confiou em mim. Nada me negou, exceto a ti. Como eu faria esse grande mal? E pecaria contra Deus? José tentou se afastar, mas ela o agarrou pela túnica, e ele fugiu, deixou sua túnica nas mãos dela e correu, pois preferiu perder sua capa do que perder sua integridade. Mas a mulher, cheia de ira, o acusou falsamente. Meu marido, aquela hebreia tentou me violar. Aqui está sua túnica como prova. Potifar acreditou na mentira. E embora soubesse que José era um homem justo, não podia permitir que sua honra fosse manchada. Então, o lançou na prisão.
As barras da prisão se fecharam sobre José. Mais uma vez, ele havia sido traído, havia sido despojado. Mas ainda na prisão, José continuou confiando em Deus. E o chefe da prisão o viu e lhe disse: Tudo o que fazes, prosperas. A partir de hoje serás o encarregado dos prisioneiros. Mesmo na prisão, José foi exaltado. E ali, Deus lhe deu um novo dom, o dom de interpretar sonhos. Um dia, 2 oficiais do faraó foram lançados na prisão, o copeiro do rei e o padeiro. Cada um teve um sonho misterioso, e José os ouviu. O copeiro disse preocupado: Em meu sonho, vi uma videira com 3 ramos. Brotavam cachos de uvas, e eu os espremia na taça do faraó. José respondeu com certeza: Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, serás restaurado à tua posição. Quando isso acontecer, lembra-te de mim. O padeiro, vendo que a interpretação foi boa, disse: Em meu sonho, carregava 3 cestos sobre minha cabeça, e as aves comiam do cesto superior. Mas dessa vez, José respondeu com pesar: Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, serás enforcado. 3 dias depois, as interpretações se cumpriram. O copeiro foi restaurado. O padeiro foi executado. Mas o copeiro esqueceu-se de José. E José permaneceu na prisão por mais 2 anos. Até que um dia, o faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar. E então, o copeiro se lembrou de José e disse ao faraó com urgência: Ó faraó, na prisão há um homem que interpreta sonhos com precisão. O nome dele é José. José foi tirado da prisão, fez a barba, colocou roupas novas e foi levado diante do faraó. O destino do Egito, agora, dependia dele. Tive um sonho, mas ninguém pode interpretá-lo. Dizem que você pode fazê-lo. Não eu, senhor. Deus dará a resposta. Vi 7 vacas gordas, e atrás delas, 7 vacas magras que as devoravam. Depois, vi 7 espigas cheias, e então 7 espigas murchas que as consumiam. O que significa isso? Deus mostrou ao faraó o que está por vir. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Meu conselho é que busque um homem sábio para armazenar provisões durante os anos bons, para que o Egito sobreviva à crise. Acaso encontraremos outro como esse homem, em quem esteja o Espírito de Deus? A partir de hoje, você será o governador do Egito. Somente no trono serei maior que você. Pegue este anel, pegue este carro. A partir de hoje, todos se inclinarão diante de você. Assim, José passou de escravo a ser o 2º homem mais poderoso do Egito. Os anos de abundância chegaram e o Egito prosperou. José armazenou grãos nas cidades, construiu celeiros, preparou a nação para o que viria. E quando os 7 anos de fome começaram, o Egito tinha pão. Mas em Canaã, a seca trouxe miséria. E os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento, sem saber que aquele a quem haviam vendido como escravo era agora seu salvador. Jacó enviou seus filhos ao Egito, todos, exceto Benjamim, o mais novo. Os 10 irmãos se apresentaram diante do governador e, ao vê-lo, se inclinaram diante dele, sem saber que aquele homem diante de quem se prostravam era seu próprio irmão. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. E em seu coração, José lembrou de seus sonhos. O passado havia voltado, mas agora ele tinha o poder. Podia se vingar, podia fazê-los pagar. Mas em seu coração, Deus tinha outro plano. José os observou com frieza e falou com dureza. Vós sois espiões. Viestes ver a fraqueza da nossa terra. Não, meu senhor. Somos filhos de um mesmo pai. Somos 12 irmãos.
mas o mais novo ficou com nosso pai. E o outro já não existe. José sentiu um nó na garganta, mas não revelou sua identidade. Em seu coração, queria saber se eles haviam mudado. Então, fez uma prova. Um de vós ficará preso. Os outros, ide, mas não voltareis a ver o meu rosto. A menos que tragais o vosso irmão mais novo. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram tudo ao seu pai. Mas Jacó se recusou e disse: José já não está. Simeão está preso. Também perderei Benjamim? Mas a fome era insuportável. E finalmente, Jacó permitiu que Benjamim fosse com eles. Ao chegarem, José viu seu irmão mais novo, o único que não o havia traído, o único que ainda tinha pureza em seu coração. Mas ainda faltava uma última prova. José os convidou para um banquete, tratou-os com bondade. Mas ao partir, deu uma ordem secreta. Coloque a minha taça de prata no saco do mais novo. Quando os irmãos partiram, José enviou seus guardas atrás deles. Eles os detiveram no caminho e revistaram seus sacos. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, o coração dos irmãos se quebrou. Foram levados de volta a José. Se prostraram diante dele e rogaram por Benjamim. Senhor, se Benjamim não voltar, nosso pai morrerá de dor. Por favor, toma a mim como escravo em seu lugar, mas deixa que o rapaz volte ao seu pai. As palavras de Judá comoviam o coração de José. Agora ele via algo diferente em seus irmãos. Antes, eles haviam vendido um irmão sem remorso. Agora, estavam dispostos a se sacrificar pelo mais novo. José não pôde suportar mais. Levantou-se e rompeu em pranto. Seus irmãos o olhavam confusos. Até que ele disse: Eu sou José, vosso irmão, aquele a quem vendestes como escravo. Os irmãos ficaram paralisados. O medo os envolveu, pois sabiam que José poderia fazer com que pagassem. Mas em seus olhos não havia vingança, só lágrimas, só perdão. Não temais. Não me enviasteis aqui. Mas Deus, Ele me enviou antes de vós, para salvar vossas vidas. Ide e trazei meu pai, porque ainda há 5 anos de fome, mas eu vos sustentarei. Os irmãos se abraçaram e choraram juntos. O ódio foi curado, o passado foi redimido, e a família foi restaurada. Mas ainda faltava um último encontro, o reencontro de José com seu pai. Quando Jacó ouviu a notícia, seu coração parou. José ainda vive? Levai-me até ele antes de morrer. Jacó partiu com toda a sua família para o Egito. E quando José o viu, correu ao seu encontro. Depois de anos de dor, depois de anos de ausência, Jacó abraçou seu filho e, com lágrimas nos olhos, disse: Agora morro em paz, porque vi teu rosto e sei que ainda vives. Jacó e sua família se estabeleceram no Egito. Ali, a nação de Israel cresceu e se multiplicou. Jacó viveu seus últimos anos em paz. E antes de morrer, abençoou seus filhos. Mas José viveu para ver o futuro. Meus irmãos, Deus vos visitará. Ele vos levará à terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Jurai-me que quando isso acontecer, levareis meus ossos com vós, porque esta não é nossa terra final. José morreu no Egito, mas sua história não terminou ali, porque séculos depois, quando o povo de Israel foi escravizado, uma criança seria resgatada das águas. Uma criança que crescerá para libertar seu povo. Uma criança chamada Moisés. E assim começa a história do Êxodo. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível história.
Gênesis não é apenas a origem do mundo, é a origem da nossa história. É o relato de como Deus criou, redimiu e sustentou o seu povo. Apesar da queda, apesar do pecado, apesar da traição. Porque através de cada geração, desde Adão até José, Deus nunca abandonou sua promessa. E essa promessa ainda está viva hoje. Este projeto exigiu esforço, dinheiro e meses de trabalho. Se este filme te impactou, compartilhe, deixe seu curtir e deixe seu comentário. E se ainda não fez, inscreva-se no canal, porque esta história não termina aqui. Dentro de instantes, na tela aparecerão 2 vídeos selecionados especialmente para você. Se gostou deste filme, recomendo assistir ao filme do Êxodo, a incrível continuação dessa saga bíblica, da escravidão no Egito até a sarça ardente, as pragas e a travessia do Mar Vermelho. E se quiser descobrir outra história poderosa, te convido a assistir ao filme de Esther, uma história de coragem e fé em tempos de perigo, onde uma jovem judia se torna rainha, para salvar seu povo da aniquilação. 2 filmes altamente recomendados. Então escolha um e continue descobrindo conosco os mistérios da Palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.